Título 2º. Do Plano de Classificação de Cargos e Vencimentos. Artigo 16. Fica instituído o Plano de Classificação de Cargos e Vencimentos aplicável ao servidor do quadro de pessoal da Secretaria da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Artigo 17. Para a implantação do plano de classificação de que trata o artigo anterior, ficam criados o quadro permanente, constituído pelos cargos de provimento efetivo e os de provimento em comissão necessários à realização das funções, atividades e tarefas atribuídas de forma permanente, e o quadro suplementar, constituído de cargos que se extinguirão quando vagarem, nos termos dos anexos que acompanham e integram esta resolução. Artigo 18. Os cargos de provimento em comissão com seus níveis, denominações e quantitativos, constantes dos anexos, integram quadros próprios também de natureza permanente, constituindo os grupos direção, chefia, assessoramento superior e intermediário e função especial de confiança, cujas as atribuições sumárias e requisitos para provimento são os constantes do anexo inciso 8º. Artigo 19. As funções comissionadas do grupo de direção, chefia e assessoramento, ficam transformadas em cargos de provimento em comissão. Parágrafo único. As gratificações de representação correspondentes às funções comissionadas ora transformadas, inclusive as relativas às funções de assessoramento existentes em qualquer época já extintas, passam a corresponder à gratificação de representação dos respectivos cargos de provimento em comissão, obedecido, relativamente aos cargos de assessoramento, o critério da complexidade das respectivas funções. Artigo 20. Os cargos do quadro permanente, constituído de analista legislativo, assistente legislativo e agente legislativo, e os do quadro suplementar, constituído de analista legislativo esse, assistente legislativo esse e agente legislativo esse, disposto esse, em ambos os quadros, em grupos, categorias, classes, padrões e quantitativos, são os constantes dos anexos desta resolução. Parágrafo único. Além das indicações mencionadas neste artigo, constarão dos anexos a descrição sumária das atribuições dos cargos e os requisitos legais para seu provimento. Artigo 21. 50% dos encargos comissionados, com nível de direção e chefia, serão preenchidos por servidores efetivos, observados os critérios da confiança e, quando for o caso, do rodízio entre os servidores lotados em um mesmo órgão da Assembleia Legislativa. Artigo 22. Para os efeitos desta resolução, considera-se: inciso 1º. Grupo. Conjunto de categorias funcionais que se assemelham quanto à natureza do serviço e ao nível de conhecimento exigido. Inciso 2º. Categoria funcional. Conjunto de atribuições agrupadas pela espécie de atividade e pela especialização exigível ao seu desempenho. Inciso 3º. Classe. Conjunto de categorias funcionais do mesmo cargo e de mesmo vencimento. Inciso 4º. Cargo. Atividade básica do quadro de pessoal cujo provimento individualiza o nível de conhecimento exigível para seu exercício e a remuneração de seu ocupante. Inciso 5º. Padrão. É a posição do servidor na escala de vencimentos do cargo, identificada por letra e algarismo arábico. Inciso 6º. Nível. Corresponde aos graus de instrução formal exigidos para o desempenho das funções inerentes aos cargos. São considerados na organização dos grupos ocupacionais 3 níveis. 1. Básico. Dos cargos que exigem primeiro grau. 2. Médio. Dos cargos que exigem segundo grau. 3. Superior. Dos cargos que exigem formação em curso superior. Artigo 23. O ingresso nas categorias do quadro de cargos permanente dar-se-á, no padrão inicial de cada cargo,
mediante concurso público de provas e títulos, sendo que o tempo de serviço prestado à Assembleia Legislativa será computado como título nos termos do respectivo edital. Parágrafo 1º. O desenvolvimento do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo dar-se-á, pela sua transferência de um padrão para o seguinte, no percentual de 3%, observados, alternadamente, os critérios de merecimento, fixados em regulamento, em função do resultado de avaliação formal de desempenho, e de antiguidade, estabelecida esta pelo interstício de 3 anos. Parágrafo 2º. Será realizado concurso público, obrigatoriamente, quando o número de vagas exceder a 20% do quantitativo constante do anexo inciso 2º. Parágrafo 3º. Caberá à mesa diretora, juntamente com a Diretoria de Recursos Humanos, instituir programa permanente de treinamento e desenvolvimento destinado à elevação da capacitação profissional nas tarefas executadas e à preparação do servidor para o desempenho de funções de maior complexidade, aí incluídas as de direção, chefia e assessoramento. Artigo 24. Os proventos de aposentadoria e de pensão percebidos por servidores da Assembleia Legislativa serão reajustados com observância dos mesmos valores dos vencimentos das categorias, classes e padrões correspondentes. Parágrafo único. Não havendo no quadro permanente categoria ou classe correspondente, para efeito de fixação dos proventos e vencimentos, estes terão por paradigma o vencimento de cargo de funções iguais ou assemelhadas. Artigo 25. Os ocupantes dos cargos constantes dos quadros de que trata esta resolução serão obrigatoriamente regidos pelo regime jurídico estabelecido por regulamento administrativo próprio da Assembleia Legislativa. Artigo 26. O quantitativo de cargos de provimento efetivo e de provimento em comissão integrantes do quadro permanente e o quantitativo de cargos integrantes do quadro suplementar, instituídos por esta resolução, são aqueles constantes dos respectivos anexos. Parágrafo 1º. Ficam extintos os seguintes cargos. Inciso 1º. De nível superior, 055, de cirurgião dentista, 033, de economista, 022, de médico, 033, de secretário de mesa, 099 de revisor taquigráfico, 1010 de taquígrafo, 011 de coordenador técnico, 2323, de diretor, 044 de assistente para assuntos legislativos e 022 de subdiretor. Inciso 2º. De nível médio, 7676, de assistente técnico administrativo, 011 de técnico de aparelhos e máquinas, 022 de técnico de enfermagem e 022 de técnico de laboratório e análises clínicas. Inciso 3º. De nível básico, 033 de agente de copa e cozinha, 033 de agente de segurança legislativa, 011 de auxiliar de artes gráficas, 066 de auxiliar de serviços gerais, 011 de barbeiro, 1515 de datilógrafo, 011 de encanador, 022 de impressor gráfico ou offset, 022 de jardineiro e 011 de operador de guilhotina. Parágrafo 2º. Extinguem, quando vagarem, as seguintes categorias funcionais. Inciso 1º. No cargo de analista legislativo, administrador, assistente parlamentar e secretário da mesa. Inciso 2º. No cargo de assistente legislativo, agente social, assistente técnico administrativo e desenhista publicitário paginador offset. Parágrafo 3º. Extinguem quando vagarem. Inciso 1º. No cargo de analista legislativo, 022 vagas de médico, 055 de cirurgião dentista, 033 de economista, 01 de revisor taquigráfico. Inciso 2º. No cargo de agente legislativo, 066 vagas de auxiliar administrativo, todas as vagas de agente de serviços gerais e 02 de operador técnico.
Parágrafo 4º. Ficam transformadas as seguintes categorias funcionais. Inciso 1º. Em agente de serviços gerias, agente de copa e cozinha, auxiliar de serviços gerais, barbeiro, encanador, jardineiro, lavador de carro e mecânico de veículos. Inciso 2º. Em auxiliar administrativo, datilógrafo e assistente de plenário. Inciso 3º. Em auxiliar de serviços de saúde, auxiliar de laboratório e análises clínicas, auxiliar de radiologia, auxiliar de serviços médicos e auxiliar de serviços odontológicos. Inciso 4º. Em operador de reprografia, impressor gráfico ou offset, auxiliar de artes gráficas e mecanógrafo. Inciso 5º. Em operador técnico, técnico em artes gráficas. Inciso 6º. Em programador de computador, técnico em teleprocessamento de dados. Inciso 7º. Em pesquisador legislativo, técnico em recursos humanos. Parágrafo 5º. Ficam criados. Inciso 1º. No cargo de analista legislativo, 033 de analista de sistema, 022 de programador visual, 01 de engenheiro de rede e 01 de engenheiro de trabalho. Inciso 2º. No cargo de assistente legislativo, 2525, de assistente legislativo, 099 de assistente de suporte e 022 de fotógrafo. Artigo 27. O enquadramento dos atuais servidores nos cargos ora transformados far-se-á, de acordo com as respectivas atribuições e requisitos de formação profissional, observando-se a correlação entre a situação existente e a nova situação, conforme estabelecido nos anexos inciso 2º, 3º e 4º desta resolução. Parágrafo único. Para fins pecuniários, os servidores inativos e os pensionistas obedecerão às mesmas regras de enquadramento dos servidores do quadro permanente, resguardados os direitos adquiridos. Artigo 28. A consolidação do enquadramento dar-se-á, com a publicação do ato correspondente à expedição de apostila a cada servidor. Artigo 29. Ao servidor é assegurado. Parágrafo 1º. Da decisão proferida pelo diretor-geral caberá recurso à presidência da Assembleia Legislativa no prazo de 30 dias contados da data da ciência. Parágrafo 2º. A mesa diretora caberá recurso, em última instância administrativa, no prazo de 30 dias. Artigo 30. Fica a mesa diretora autorizada a baixar os atos e normas complementares para execução desta resolução. Artigo 31. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo, porém, os seus efeitos a 1º de abril de 1999. Artigo 32. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as da Resolução nº 999, de 06 de novembro de 1998 e as do livro inciso 1º, da Resolução nº 706, de 27 de novembro de 1986.